É importante a gente também ter um espaço para mostrar que a mulherada também sabe fazer um bom trabalho e tem muitas aí alavancando temas importantes na comunidade ao redor desses, né, desse bloco de produtos, agilidade, design, etc. Então eu fiquei super feliz quando o Daniel me chamou, já tinha visto a Anne e tal, e achei que ia ser ótimo poder participar também, né? O tema é bom, né? Porque eu acho que conforme o tema do ágil, né, do método ágil, depois virou agilidade, foi caminhando dentro das organizações, era natural que os problemas de escala aparecessem de forma mais ampla, né? De início, as dores são como é que eu começo, né? O que é o tal do Scrum, o que um PO faz, quem tem que estar nesse time e tal. Mas a gente hoje já tem um conjunto de empresas, de organizações em geral, experimentando isso há algum tempo, né? E começando a ter mais problemas no que diz respeito à escala, né? E primeiro, acho que o primeiro convite que eu faço é a gente pensar assim, mas o que é escalar? Eu ouvi essa semana um debate muito interessante lá no canal do Orcando também, que tem uma galera que está até no PAG, Legal. que está organizando. Eles eram lá o grande debate, né? Tinha bastante gente participando, e foi bastante interessante, eles também discutiram alguns tópicos específicos de escala. E o André Suman, ele fez uma analogia interessante que eu não tinha ouvido ele fazer ainda. Ele disse assim, é, as pessoas às vezes acham que escalar a agilidade numa organização é simplesmente escalar a quantidade de times, que é o primeiro indutor que a gente tem, né? Se eu tenho um time, eu não tenho escala, mas eu já estou com ágil escalado, que eu tenho 10 times. Não vou dizer se é certo ou se é errado, não, acho que não é esse o ponto, não é querer estar certo. Porém, é a forma como a gente pensa isso. E ele disse assim: é como se eu pensasse se eu tenho 5 pessoas para morar, eu construo uma casa, agora não tenho mais 5, eu tenho 30 ou 60, eu preciso de um prédio. Então, como é que eu faço um prédio? Eu faço Ctrl+C, Ctrl+V em 5 casas, ponho uma em cima da outra e agora eu tenho um prédio. E eu não penso nas conexões, eu não penso no deslocamento, eu não penso na convivência e no impacto de lidar agora com 50 pessoas e não mais 5. Porque simplesmente eu peguei 5 casas e copiei uma em cima da outra. Eu achei muito interessante essa analogia que o Suman fez, porque eu acho que ela é muito boa. Né? O replicar times ágeis dá essa sensação de escala. Não vou dizer que ela não é uma escala, mas não é essa dor que vai aparecer mais. Não é a dor da casa, é a dor do prédio. É a dor do elevador cheio ou não ter elevador. Né? É a dor dos gargalos que vão aparecer em outros pontos, é a dor do compartilhar o salão de festas em pandemia, é a dor de você conseguir ter formas de tomar decisão com 50 pessoas. Quem que é o síndico? Quem que não é o síndico? Né? Então, são problemas diferentes do que quando a gente não tem a tal da escala. E aí a gente tem que se preocupar com outras coisas que aparecem no ambiente. Né? Faz sentido isso para vocês? Faz. Hein, Mari, é legal da tua fala aqui, que eu queria fazer uma primeira pergunta, assim, em relação a isso, né? Na tua opinião, ágil em escala é algo que vai emergir do problema, né? Por exemplo, a gente tem um contexto empresarial e a agilidade em escala ela vai emergir como necessidade para atender uma demanda de mercado, ou é algo que a gente tem que planejar antecipadamente para prever essa demanda que está entrando, assim, que pode ser que entre, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um contexto que eu tenho um time, né? Ali tem 10 pessoas, né? E o meu produto está ganhando fit com o mercado. E acho que agora eu preciso escalar a agilidade, né? Eu preciso trazer mais times para fazer esse processo. Como é que você vê esses impulsos, né? Para fazer agilidade em escala, né? Você olha primeiro para o problema, ele vai emergir, ou se isso já é pensado para você fazer esse contexto acontecer? Como que você vê isso, eu acho? Eu vejo também, dependendo um pouco do contexto, né? Então, por exemplo, como você falou, eu tenho um produto que ele ganhou relevância ou tamanho. Eu preciso de mais times no mesmo produto. É uma das maneiras que a gente enxerga a escala, né? Preciso escalar o produto, preciso de mais times. Beleza. Um outro cenário olha, eu tenho um produto, que foi um pouco que aconteceu no PAG, né? O PAG era web, depois a gente vai ter máquina, depois a gente tem pré-pago, e daqui a pouco eu tenho muitas outras coisas acontecendo até ter um banco digital. Então você amplia o seu portfólio de produtos, você precisa de mais times,
de mais gente e de mais estrutura de trabalho. Outra coisa é, putz, eu estou funcionando muito bem com os meus 10 times aqui para o meu tamanho de empresa, mas eu estou toda hora esbarrando nas dependências desse time com o resto da empresa, com o ecossistema. O meu, sei lá, o meu RH não é ágil, o meu jurídico não é ágil, e todo esse entorno, né? Quando eu preciso do financeiro, não é ágil. Então, é uma outra visão, né, do que a gente entende que é escalar, que é expandir isso. Lá atrás falava além da TI, né? Porque ainda tinha um berçário, mas é escalar na cultura organizacional mais ponta a ponta. Acho que para cada uma dessas dores, a gente pode ter uma priorização do backlog de problemas da escala diferentes, né? E até formas de experimentar soluções diferentes. Para algumas delas, alguns dos frameworks que estão no mercado têm algumas proposições de soluções interessantes, né? Como, por exemplo, eu quero escalar o produto. O LESS, por exemplo, é um framework que traz alguns formatos de trabalho que podem dar caminhos interessantes de solução, né? Agora, nossa, eu estou numa empresa que é super grande, super tradicional e super presa nos processos tradicionais de operação dessa empresa, né? De como ela é governada, de como ela opera. Bom, aí, quando eu falo de times autônomos e uma diminuição nos layers de gestão, dá arrepio nas pessoas, não tem a menor oportunidade de se discutir agilidade com esse grau de refinamento, digamos assim. Bom, beleza, então dá uma olhada no Safe e vê o que tem lá que conversa melhor com os problemas que você quer resolver nesse ecossistema, né? De qualquer forma, não se trata mais, eu acho, de você trazer tão no orgânico os principais problemas que você quer resolver, como você tem a oportunidade de fazer isso em times ou contextos menores. Né? Que é, cara, eu tenho uma primeira estrutura de trabalho, que problema eu vou resolver? Aqueles primeiros que me doerem mais. E esses eu priorizo para resolver, o resto a gente convive. Quando a gente fala da tal da escala, geralmente você tem uma quantidade de pessoas maior envolvidas, consequentemente, mais núcleos dessa organização, seja área, departamento, o que for, envolvidos também. E não é incomum isso pegar em partes de processos e elementos da organização muito sensíveis, como, por exemplo, estruturas de metas. Então, você começa a ter que lidar com temas dentro da organização, porque são drivers muito importantes para a cultura que a gente quer catalisar, né? Porque a agilidade tem... O que vem primeiro? O ovo ou a galinha, né? Eu preciso ter uma cultura que permita a agilidade funcionar direito, ou os métodos ou a agilidade como forma de trabalho vai impulsionar uma cultura diferente. Geralmente acontece a segunda opção. Geralmente se traz o método, a forma de trabalho, né? E se começa um trabalho ali de novos relacionamentos para que a cultura se torne algo favorável àquilo que a gente quer perseguir. Normalmente é assim. Então, é difícil a gente falar de não planejar nada quando tem essa zona de impacto. Eu preciso discutir. Cara, eu vou mexer... Vou dar um exemplo de um trabalho que a gente fez... recentemente, vamos pilotar num grupo de pessoas. Tá bom, era fim de ano da empresa. As pessoas tinham metas. Tá, a forma como o piloto estava acontecendo impactava totalmente a maneira como as metas das pessoas foram escritas, né? Porque era multidisciplinar, aí era a partir de uma missão, uma visão de jornada, que não tinha nada a ver com a velha meta que ela tinha no início do ano. Muito bem, essas pessoas vão ser inseridas num piloto. Que legal. E aí, o que acontece com a nota delas no fim do ano? Com a avaliação, porque agora, para esse piloto, a gestão é matricial. E aí, mas peraí, quem que vai me avaliar? Qual que vai ser o critério? Baseado em quê? E minha promoção? E o meu dinheiro do bônus? Como é que fica? E aí, inevitavelmente, a gente teve que discutir exaustivamente. O que a gente ia fazer? E aí, a decisão lá foi, joga as pessoas no cenário mais favorável possível. Que a gente não quer trazer o dinheiro como uma dificuldade para esse processo. A gente quer que elas ajudem a gente a achar uma forma boa e melhor de se trabalhar nessa organização. Certo? Então, a gente não vai penalizá-las ou botá-las em risco, até porque isso vai mudar o comportamento delas diante deste piloto. Então, você fazer isso sem nenhum planejamento é difícil. Não estou dizendo que a gente deve sentar e fazer o cascata do planejamento da transformação ágil. Porque isso também acontece, né? Senta aí, vamos planejar. Planeja todo o desenho da organização. Depois planeja todo o processo de comunicação. Depois planeja todo o Big Bang da mudança. Não é isso também. Aliás, o próprio livro que a Ben lançou recentemente, né, o Doing Agile Right, que é o Ágil do Jeito Certo em português, ele traz casos reais de empresas que fizeram
esses Big Bangs e depois gastaram bastante energia para recuperar a organização dos impactos nocivos desses Big Bangs turbulentos, né? Então, também não estou dizendo que é isso, que a gente vai para o extremo do waterfall. Mas é o mesmo conceito que a gente usa em times ágeis, né? De se desdobre, invista mais seu tempo nos primeiros problemas que você quer resolver. Tenha alguma visão daquilo que você vai resolver na sequência, e depois alguma visão com maior incerteza da próxima e assim por diante, né? Você investe o seu tempo em ter mais aprofundamento naquilo que está mais próximo de ser feito. É algo parecido quando a gente fala da escala de uma organização para se, de alguma maneira, planejar a tal da agilidade em escala, só que você tem uma visão do que você vai fazer, por onde começar, pilota, né? Bota para rodar, aprende com aquilo, calibra a sua previsão de esforços e ações e evolui. Mas é um tipo de trabalho que geralmente envolve outras áreas. Eu tenho que falar com o financeiro sobre o meu processo de budgeting. Se eu quero ter 40 times ágeis, né? Como é que eu vou priorizar a criação desses times? Eu preciso falar com as minhas áreas de governança, seja quais forem, PMO, como quiser chamar, ou quem olha portfólio, por exemplo. Como é que fica essa dinâmica se eu estou dizendo para esses times que eles têm accountability daquilo que eles fazem? Vai continuar o velho formato de alguém de fora vindo, e aí, se entregou a tarefa? Não faz sentido nenhum. Você precisa acomodar os seus processos de governança a uma nova filosofia de trabalho. Senão você começa a conviver com contrassensos dentro da organização que, se eles se perduram por muito tempo, descredibiliza o movimento e você joga um desperdício violento na mesa ali para ser lidado, né? Em tempo de experimentação, você vai ajustando. Mas viver sem plano, eu acho, quando a gente fala de agilidade de escala, também não rola. Como assim? Eu acho que viver sem plano nem na agilidade no time, né? Você tem que usar o plano a seu favor, né? E saber investir o tempo nele na proporção devida. Mas eu estou dizendo que a escala, geralmente você tem dimensões diferentes para observar dentro da organização. Você tem que olhar a estrutura organizacional, você tem que olhar mecanismos de governança, você tem que olhar o budgeting, você tem que olhar pessoas, incentivos, como é que contrata, como é que retém, que discurso a gente vai ter, não é? Você vai ter que olhar estruturas organizacionais, você tem que olhar muita coisa para conseguir acomodar mais gente trabalhando numa filosofia ou em estruturas ágeis dentro de uma organização. Seja essa quantidade de times a maior parte da organização ou não. Porque também você tem, dependendo da indústria, né, que a gente estava comentando mais cedo, você tem balanceamentos diferentes. Você pega uma empresa digital, como foi o caso do PagSeguro, a gente tinha a maior parte dos colaboradores neste contexto de desenvolvimento de produtos, né, em geral. Mas se você pega uma indústria lá de argamassa, de fertilizantes, ou uma operação imensa, não vai ser a maior parte, proporcionalmente, dos seus colaboradores que estarão nesta dinâmica. Mas ficam algumas perguntas, né? De alguma forma, essas pessoas não têm que ter compreensão dessa nova filosofia de trabalho, dos valores que estão por trás, dos comportamentos esperados dentro da organização, né? É a velha discussão de até onde vai a agilidade em escala, né? Eu tenho que falar de agilidade com todo mundo? Depende, talvez, ou muito provavelmente, você não tem que ter todo mundo rodando em times Scrum, concordo. Mas será que não deveríamos todos numa organização pensar se a gente tem visão do nosso fluxo de trabalho? Se somos transparentes o suficiente na maneira como a gente se comunica? Se a gente sabe se preocupar com cadeia de valor? Né? Se a gente tem foco no cliente? Isso é restrito a times que de alguma forma usam práticas ágeis, ou são coisas que todo mundo, de alguma maneira, deveria ter contato dentro da organização, né? Os famosos valores. Essas perguntas, elas pairam bastante, na minha opinião. Sim, não é todo mundo que tem que rodar em time Scrum, e talvez, dependendo da organização, nenhum time poderia ser exatamente o time Scrum, mas alguma configuração que a gente chama de time ágil, multidisciplinar, que tem visão de fluxos, tem boas métricas, etc., cadências curtas, melhoria contínua. Porém, se a gente quer ter o ágil, esses times ágeis em grande quantidade, de alguma forma, operando bem dentro de uma organização e ajudando essa organização a se tornar mais ágil, alguns princípios e valores deveriam ser levados a absolutamente todo mundo na organização. Né? A gente deveria ser capaz de entender os desvios de comportamentos neste ambiente que a gente quer impulsionar para que se torne mais ágil, portanto, mais valoroso para o cliente que está lá fora. Essa é a minha opinião. Perfeito. Alguém quiser fazer pergunta, pode ligar o microfone também, galera, e questionar. Estamos aí para isso.
Se o pessoal não fizer, eu vou fazer. Eu gosto de fazer pergunta Ó, e gosto. Samuel também tá aí, ó. Tem É, gente gringa aí, hein? Só porque Aí, ó. Aê, Oi, beleza. Zapa. Tudo bom? Tudo bem, Saudades. querido? Tudo bem. Depois também. do Daniel, vou fazer uma pergunta. Não, Aproveitar. pode fazer, eu te passo a vez aí, Samuel. Pode ficar à vontade aí. Beleza. Eu ia perguntar, Zapa, acho que você estava falando aí um pouco sobre isso, mas sobre adaptações quando a gente fala de escalar agilidade. E é algo que a gente tem feito aqui na Globo, onde eu trabalho, de pegar modelos de ágil em escala e trazer para a realidade da empresa. Então, a gente está até chamando de Global Framework, que aí é uma forma de ágil escalado, mas com as particularidades aí que a gente tem no dia a dia. Ainda mais pela Globo, a gente fala muito questão de mistura de tecnologia com conteúdo, com serviços de mídia, né? E queria saber um pouquinho da sua experiência com essas adaptações aí que a gente vê no mercado, né? Tem vários exemplos aí. Eu dei um pouco mais próximo do meu dia a dia. Boa. Cara, vou falar do trabalho que a gente fez no PAG, né? Que eu já saí de lá, fiz um ano de BEM essa semana. E das experiências que eu tenho tido na BEM, acho que em ambos, no PAG foi mais um processo pensado, né? A gente estudou, de fato, eu e o Sandro na época, a gente pegou os frameworks, tinham, né, já alguma reverberação no mercado, é um Safe, é um Nexus, é o LES, o Scrum of Scrums, babá, a gente foi estudar essas coisas todas. E elas para a gente serviram assim como o Scrum e o Kanban serve para um agilista, né? Agilista, essa palavra é dura porque todo mundo pode ser agilista, né? Mas falando do papel dessa persona dentro de um time, que você olha uma série de recomendações ou indicações de como fazer coisas que são muito executadas, portanto testadas em vários lugares, faz disso uma bela caixa de possibilidades, ou como a gente fala, caixa de ferramentas, né, de insights para você resolver problemas, olha para sua organização, entende quais são os problemas mais latentes, qual é o que você quer resolver da vez e bebe dessa fonte para resolver. Então, se você olhar no PAG, a gente jamais, nós nunca falamos, não, aqui a gente faz o Safe ou o LES, ou nada parecido com isso. Agora, se você der um zoom in, você vai achar coisas que, dependendo de uma situação do produto, a gente fez algo como o LES mostra. A governança, eu fui ler, é que o Safe, eu tenho um pé atrás com o Safe, porque eu acho o Safe super high level nas explicações dele, né? Super, nossa, eu explico tudo, tem um monte de coisa aqui, mas também não explico nada. Mas enfim, li bastante o Safe quando eu estava criando a governança de portfólio lá. É que depois eles botaram no framework depois que a gente já tinha rodado, né? Mas já tinha alguma coisa lá dentro, né? Fui pesquisar até na certificação lá do PMI, cara, o que o ACP, né? Eu tirei a certificação para ver o que tinha ali, o que tem aqui que pode servir de insight para mim. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito nos frameworks, porque acho que eles trazem vivências importantes, mas ainda mais em escala, eu acho que até em time. Eu realmente acho que em time, quando você está zero de jogo, um time Scrum bonitinho ajuda a entender o que é que está acontecendo naquele núcleo. Então, eu particularmente gosto da prescrição a zero de jogo para estes núcleos pequenos. Não gosto da prescrição a zero de jogo nessa tal de escala. Porque eu acho que as organizações são complexas o suficientes para... A gente já sofre com Scrum puro num time de 5 a 9 pessoas. Como é que eu vou fazer um safe by the book numa organização? E se a minha meta, de novo, aí a gente cai nos mesmos erros, né? Faz lá o projeto da transformação. Faz um rio de imenso plano disso. Bota isso na meta de uma meia dúzia de executivos. E aí esquece por que eu estou fazendo, né? Porque a meta é botar o negócio de pé, exatamente como o playbook indicou, e aí ninguém sabe mais se está resolvendo o problema certo, se é aquele mesmo que tinha que resolver ou se funciona. Então, gosto dos frameworks, mas nunca bebi da fonte deles cegamente. Nem na Legal. BEM e nem no PAG. A gente sempre usou como fonte de inspiração para dentro da organização achar o que eles nos ajudavam a resolver dos problemas que a gente achava que eram os mais importantes. Assim como a apresentação de Legal um mesmo. backlog de um time, né? Aham. A gente também tem estudado bastante, até o LES, o SAFe, né? O SAFe ajuda a ter uma base, mas eu também acho muito superficial ali. Parece um mundo perfeito, né? E os papéis ali, principalmente, é o que eu tenho
mais assim, um pouco de resistência com aqueles papéis que estão, da forma que está escrito. E o que tem ajudado bastante a gente também são os níveis de maturidade do Kanban, o KMM, né? Isso eu sou apaixonado por Kanban e acho que o KMM ajuda muito a gente estruturar bem isso. E só Flight levels também, né? Sim. E só complementando a pergunta, eu queria ver aí qual as melhores definições de papéis na sua visão aí, quando a gente fala de ágil escalável. Cara, essa é uma pergunta sacana. Vou te falar por quê. Porque o que eu tenho visto, por isso que eu fui trabalhar em consultoria, né? Porque eu tava comentando com eles, o PagSeguro se tornou um ótimo vício positivo, né? Era um ambiente, peguei uma fase boa que a gente podia experimentar pra caramba, a empresa crescendo e tal, mas era um cenário favorável, né? Quando a gente cai na vida como ela é de outros ambientes, exige da gente outra criatividade para ajudar a solucionar problemas. E esse lance de papel é embaçado, porque você tem várias variáveis para lidar. Né? Uma variável muito importante é como a empresa está hoje, no ESIS. Porque dentre as batalhas que uma mudança vai comprar, e as pessoas que estão capitaneando isso dentro das organizações, que ainda são hierárquicas e políticas para caramba, as pessoas escolhem as batalhas que elas querem comprar. Né? E diante disso, é muito comum a gente partir de papéis que são longe do ideal para acomodar esse processo de transição. Então, quando você olha, mas precisa de tudo isso, sinceramente? Não. Mas assim como no PAG, que era um ambiente favorável, tinham níveis de gestão ali que precisava? Sinceramente, não. Mas por algum motivo, pessoas, momento, bababá, se convive. Então, os papéis, quando a gente fala de escala, porque nos times, usando o Scrum ou não, acaba sendo, está muito mais acomodado, né? Se tem alguém que representa o negócio, que entende o cliente, que traz o drive do business, missão, babá, você pode ter dedicado ou não, não vou entrar nisso, né? Mas alguém que ajude o time a aprender o processo, fazer melhoria contínua, tirar suas métricas, etc. E você tem as pessoas que vão executar aquela natureza de trabalho, em linhas gerais. Quando você fala de escala, aí começa, né? E os gestores desse negócio? E as áreas de governança? E os canais? E essa chefia toda? E aí você tem que dar um jeito de acomodar o modelo e os papéis, não exatamente talvez com 100% dessa população, mas dificilmente você vai de 80 a 8. Dificilmente você vai para o modelo mais enxuto que você poderia ter, né? Pensando ali no Lean mesmo, na veia, né? Em modelo de comunicação, em níveis de tomada de decisão, esperas, etc. Então, já vi de tudo um pouco. Só acho importante a gente ter em mente que quanto mais papel você tem, mais processo você precisa ter no entorno para que esses papéis sejam acomodados nos fluxos de tomada de decisão, né, e responsabilidade. Que daí você tem que definir responsabilidade para aquele papel. Que tem que conviver bem com a responsabilidade de um outro papel. E de preferência não pode ter sobreposição. Mas de preferência também tem que ter accountability, né? Sim. E aí começa o enrosco todo. Fora que a gente ainda carrega, eu acho, um modelo mental muito arraigado, e eu acho que já antigo, de que crescer na empresa quer dizer você ter pessoas embaixo de você, o que respondem para você. Então, esses fatores todos se embolam. Eu acho que a gente ainda está longe, pelo que eu tenho visto, de achar desenhos de papéis de escala definitivamente enxutos que conversem com times autônomos e responsáveis por aquilo que fazem. Acho que tem chão. Sim, com certeza. Obrigado, Zapa. Sempre ótimo trocar figurinha com você, viu? Não ajudei, né, meu? Mas é que eu acho que a gente ainda não tem muita resposta para isso. É a vida, Zapa. Acho que a gente conversando, a gente consegue colocando ali as ideias ali mais no lugar. Então, sempre ajuda, assim, com certeza. Só o fato de a gente entender e trocar experiência, assim, de tipo, ó, já fiz aqui, foi legal, já fiz aqui, não foi legal. Testei isso, não testei aquilo. Acho que já dá uma base muito grande aí pra gente que tá ali aplicando ali no dia a dia, né? Só um complemento. No PAG a gente teve uma dor oposta, né? Que foi a falta de alguns papéis, né? A gente estressou bastante a estrutura enxuta
e começou a sentir dores. E essas dores vinham de contexto. Da gente, do meu time de Agile Coach, por exemplo, passou por isso, né? Chegou uma hora de um tamanho tal que, para a gente conseguir ser útil na resolução de problema, alguém tinha que gastar muito tempo contando a história pra gente. E a gente ainda tinha que gastar um tempo para sentir a história de fato, né? Ali com as pessoas e não ficar só com uma voz. E aí a gente percebeu que, cara, não dá mais. Precisa de pessoas mais próximas de contextos para que essa velocidade de apoio ela seja dentro da cadência que os times precisam. Daqui a pouco eu tenho um fila no time de Agile Coaches. Né? Então, acho que esse é um senão. Quando o contexto se perde, aí talvez vale você criar intermediações, sabe? Papéis, assim, que às vezes chama-se papel da tribo, papel do não sei que nome que se queira dar, mas eu acho que essa aproximação de junções de missões ou times, mas que você tenha alguma afinidade com o contexto, porque senão fica complicado agregar valor. E vocês chegaram a fazer, assim, não só na Pag, eu estou com algum outro lugar, mapeamento aí das value streams ou dos trilhos ou trens de negócio aí? Isso ajudou a configurar melhor os papéis? Sim. No Pag a gente fez pouco por essa visão de value stream, a gente trabalhou, no tempo que eu estava lá, né, porque já tem tempo que eu saí, a gente tinha uma visão muito produtizada, o que nos fez sofrer, quando eu saí já na reta final do crescimento, muito nos canais e nos pontos de contato cross, obviamente, né? Você toma a decisão de trabalhar para o produto, os pontos da jornada do meu cliente que impactam em N produtos, dói, sim, dói porque você não tem um dono efetivo, né? Então é um onboarding do cliente no ecossistema, ele pode ter qualquer um desses produtos do portfólio. Então, ali a gente estava assim. Na BEM, a gente tenta, depende do ponto de partida, mas geralmente a gente induz muito a observar por aí. Pela experiência do cliente, para olhar a jornada, pensar nos episódios, trabalhar mais pro value stream, né? Aí, beleza, isso ajuda muito a endereçar um recorte de missões desses times. Mas aí começa esta velha batalha da pirâmide organizacional, do monte de hierarquias e metas e diretorias e não sei o quê. Sim. E aquilo que podia ser tão enxuto no papel, porque em organizações muito tradicionais, os próprios times também não conseguem de largada se sentir apropriados e livres, né? Para fazer aquilo que precisa. Eles também esperam um apoio mais próximo no geral. Mas você consegue ter uma correlação clara de missão, mas aí você precisa encaixar o resto todo. Ah, mas aí quem responde pelo que aqui? Aí começa. E o diretor de não sei o que lá? Puta, então tem que ter o chapter leaders brabos aqui do canal. Ah, precisa ter o tech lead, não sei o que, da arquitetura, sabe? Sim. E você tem um monte de estruturas para acomodar. Ei, Mário, eu acho o Elmer quer falar, mas antes do Elmer falar aí, eu só queria falar uma coisa assim, experiência, né? Minha experiência atual tem sido muito na implantação de Safe, né? Eu passei pela empresa do Samuel aí, recentemente também. Só que assim, um grande problema que eu vejo nas organizações quando elas colocam quer rodar o Safe, eu acho o Safe legal, porque assim, para empresas talvez que não tenham uma maturidade de fazer ágil em escala, ela vai te dar de um escopo e uma trilha para você seguir e você ir customizando em cima daquele aprendizado que você vai gerando ali, né, com aquela trilha. Então é um caminho, né, que a gente não tem a maturidade de fazer ágil em escala, é um caminho. Só que, em contrapartida, essas empresas que são muito hierarquizadas, elas, por exemplo, o Safe vai lá para escrever alguns papéis, né? Então, você vai ter lá um business owner, né? Que vai ser o dono ali daquela value stream. E as empresas, o que elas fazem? Eu tenho 2, 3 diretores. Cara, não dá para ter um business owner. Eu tenho 3 diretores para essa value stream. Aonde que eu encaixo esses 3 diretores dentro da value stream? Aí que gera o grande problema. Porque assim, é uma briga meio que de ego. Tipo assim, eu estou tirando o poder de uma pessoa que está numa empresa muito hierarquizada e agora ela vai ser responsável ali talvez por um grupo de pessoas menor ali e vai tomar conta de uma cadeia de valor ali, né? Então, é um problema que eu vejo ser gerado com essas empresas que estão tentando fazer ágil em escala, né? A gente não quer fazer de fato e alcançar o objetivo da escala, né? A gente quer ali encaixar as pessoas que existem hoje na organização. A gente quer onde que elas caixinhas, né? Quais caixinhas que elas vão ser inseridas ali, né? Cara, mas quantos já passaram
pelo deparo empurrado do olha, PMO, amanhã você é PO, tá? Tchau. Ou Scrum Master. Ah, você é analista de negócio, então amanhã você vira PO, tá? Tchau. Quantas pessoas já passaram por isso? É E, verdade. cara, assim, eu acho esse depara feito, principalmente comunicado, etc., eu acho péssimo. Mas esse encaixe que que eu estava comentando e você confirmou, né, dessa adequação, às vezes exagerada, do exis, né, você encaixar o redondo no quadrado. Às vezes eu tento dar uma respirada com isso, pensando lá no que o Kanban nos fala, né, Samuel, do evolucionário, um passo por vez, né? Porque é complicado a gente imaginar que num processo que envolve tantas variáveis de mudança dentro de uma organização, a gente ainda vai conseguir fazer movimentos de enxugamento fortes, até porque isso abala muita gente emocionalmente, né? Abala, se você tem um corte violento durante um processo desse, você tem um abalo sísmico na organização. Então, o meu ponto de preocupação com os clientes, agora como consultora, beleza, esse é o desenho todo acomodado aqui que a gente vai fazer de largada? Ok, não percam de vista o entendimento de qual é a linha que a gente precisa buscar para tornar isso enxuto e efetivo. Porque quanto mais tempo a gente tiver que perdurar esse ambiente carregado de papéis e processos e governanças, menos ágeis nos tornaremos como fim. Né? Então, começa assim, beleza, mas depois vocês têm que continuar essa jornada. Né? Tem que ir arrumando essa casa aqui. Cara, esse papel precisa mesmo, então vamos arrumar a estrutura organizacional para conversar melhor. Ano que vem, não vamos fazer a bendita, uma maledita meta por vertical de produto se eu não estou mais produtizado. Porque isso não vai fazer sentido nenhum para minha estrutura de trabalho. Vai arrumando essa casa para criar espaço para esse formato mais enxuto aparecer. Né? Não precisa fazer de hoje para amanhã, mas cria caminho para isso. O problema é ver aquela coisa acomodada, toda cheia dos nomes lá, e falar, beleza, agora jornada de transformação dando. Tô lá, ágil na parada. Aí complica. Né? Legal. Elmer ia falar? Ah, a Fala, Alessandra Elmer. tá aí também. Ó. O Alexandre eu tá vi. aí. Ô Mário, queria te perguntar, assim, com a maior vivência aí em outros contextos, aonde você vê mais fricção, assim, porque da TI para dentro, assim, da portinha para dentro, a gente já tem uma noção de como funciona. Como você tem rodado, assim, em consultoria, aonde você vê mais pontos de fricção dessa cadeia que envolve, né, a agilidade aí? Falo, por exemplo, a gente sabe que sempre vai ser um gargalo ali, ou vai ter um problema no RH, mas onde você enxerga outros pontos aí que tem tido bastante fricção durante essas transformações? Você tem essa percepção? Aí, mais um, o Pedrão aí entrando. Falando de escala, porque quando a gente fala de time, né, acho que o que pega mais, a gente sabe, são os processos de relacionamento, informação de relação de confiança, né, para que essa coisa consiga se estabelecer. Essa gestão do entorno, né, que a gente chama de middle management, geralmente a gestão funcional, também já é um ponto doído que a gente sabe do processo, porque geralmente são pessoas mal comunicadas, mal posicionadas, que têm responsabilidades, é a linha de frente a quem a base recorre, está vendida no negócio, né, não sabe dar muita explicação, não sabe o que vai ficar como responsável. Então, geralmente, a gente sabe que tem problema ali também. Pensando nas estruturas em escala, no que a gente estava discutindo aqui dessa acomodação de papéis, eu acho que o principal ofensor é essa foto de instituição que as pessoas têm na cabeça, que é a instituição hierarquizada nesses níveis, coordenador, gerente, superintendente, diretor-geral, CEO, que tem responsabilidades por produto, geralmente, ou na tentativa de se tornar mais ágil, começa uma responsabilidade que você nem pega, é responsável pelo canal. Que canal? O app. Tá, mas o que no app? Sabe pelo quê? É por trazer gente? É por ter uma boa usabilidade? O que é ser responsável pelo app? Não, usabilidade não é comigo, é com a área lá do Customer Experience, que é outra diretoria. E a atratividade? Não, isso é lá no marketing, na comunicação. Tá, e sei lá, tamanho do app? Não, isso é na TI. E venda do produto no app? Não, isso é no produto. Pô, mas então o que é, cara? O que é que tá nas tuas responsabilidades, sabe? Mas eu acho que esse modelo ainda que a gente tem, né, de metas prévias anuais,
que são amarradas a bônus e geralmente ainda misturada com o desempenho do profissional versus a carreira que tem. Né? Que essa coisa é totalmente amarrada e a gente está vendo empresas e empresas separando essas coisas. Uma coisa é desenvolvimento da pessoa, outra coisa é desempenho de entrega. Uma coisa é desempenho no sentido do indivíduo, valores e aquela missão que ele tinha. Outra coisa é a entrega que se tinha para fazer. As empresas estão desassociando isso cada vez mais, corretamente do meu ponto de vista, mas a gente ainda vive esse nó nas organizações. Então, quando a gente olha tudo isso e fala de agilidade em escala, agora eu vou criar movimentos mais amplos na organização para torná-la mais ágil de fato, diminuir os meus impedimentos internos, ou tentar trazer mais áreas, ou ampliar os produtos e os times que eu tenho. Aí a gente começa a esbarrar fortemente nas estruturas. E nesse jogo de poder que o Daniel estava citando. E aí, a entropia que a gente deixou de ter no time, porque a gente consegue arredondar lá, a gente passa a ter na estrutura escalada. Então, é a tribo com 50 papéis, é a tribo da tribo da tribo, é o velho stream dentro da tribo que tem outra liderança, sabe? Começa a ficar um negócio assim, que você fala, gente, mas não era para ser simples, certo? Não é para ser ágil, né? Não era para ser ágil. Aí você fala, tá, mas vamos lá, se eu tiver que repriorizar o backlog, é a essência da coisa, né? A adaptação. Meu cliente está reclamando de outra coisa. Qual que é o processo? Ah, então vai aqui, depois você prova lá, depois você passa aqui, depois esse aqui dá ok. Pô, ferrou, né? 6 meses depois eu te entrego. Não é mais waterfall, mas agora eu tenho até de aranha aqui, eu não sei mais por onde passa. E aí ainda fala, mas a culpa é do ágil. Não, não é. Não é. Não é, não. A culpa é da forma como se pensa os processos e o modus operandi com princípios velhos para um mundo teoricamente novo. É o encaixar a bola no quadrado. Toda hora a gente vê isso aí. Né? Já manda aí, Pedro, que você tirou do mudo. Não, eu só tirei do mudo para se eu quisesse falar, eu já poder falar. Às vezes eu me empolgo e falo no mudo, aí eu tô meia hora falando, achando que o pessoal tá me ignorando. Mas eu cheguei agora, tô aí de paraquedas na discussão ainda. Eu acho que um outro ponto bom, que é muito discutido e foi o foco do meu trabalho no PAG, nos 4 anos que eu fiquei lá, é essa história de governança. Tem governança na agilidade? Não tem. Como é que é isso? Tem uma governança que é ágil, não é? Existe governança ágil, não existe? Tem várias discussões boas a respeito disso, né? O meu ponto é, a gente vive organizações hierárquicas e políticas. E, em geral, que partem de um ponto burocrático no excesso, né? Excessivamente burocráticas, portanto, pouco ágeis, portanto, sentidores de se adaptar ao mercado e querem fazer alguma coisa diferente. Se o ponto de partida é esse, e a gente muitas vezes fala de grandes organizações que estão tentando escalar a sua agilidade, ou seja, geralmente fez um piloto, fez alguma coisa na TI, numa área que deu certo, mas já se sente encaixotado e percebe que isso não gera o resultado organizacional que se precisa na ponta. Então, eu vou escalar, né? De novo, vou escalar produto, portfólio, fora da TI, whatever. Eu preciso tornar isso uma coisa mais abrangente dentro da organização. Muito bem, minha organização tem 50 mil pessoas. Dessas 50 mil, se uma organização desse tamanho, geralmente não é toda envolvida em produtos, mas sei lá, eu tenho 2 mil envolvidas, o PAG tem 3 mil. 3 mil pessoas trabalhando para entregar produtos digital, né? E aí, como é que é isso sem a palavra governança? Como é que não governa? Eu não vejo como. Né? Até porque a maneira como a gente dá as missões para os times, fazer os times, de alguma forma, se debruçar nas suas missões. Não, óbvio que não podem ser cegos das suas dependências e respectivas cadeias de valor. Mas até eu li não sei se vocês já leram o livro Sapiens, eu estou lendo ainda, estou quase à metade. No início do livro, ele fala da humanidade, né? Dos primatas, da formação do homem, né? Do ser humano, das civilizações. Ele traz um fator interessante que ele diz que essas sociedades primatas, elas não tinham uma liderança, um papel de gestão ou liderança formal, enquanto elas tinham um tamanho tal que as pessoas se conheciam. Portanto, confiavam umas nas outras. Portanto, a tomada de decisão era orgânica, e natural e colegiada. A partir do momento que esses núcleos cresceram e as pessoas não se conheciam mais, portanto, não confiavam mais uma nas outras, se fez necessário o surgimento
do tal do líder, ou da líder, no caso era o líder, para conduzir os grupos que eram grandes já. Então, quando a gente fala de grandes núcleos de trabalho, grandes organizações, onde a gente tem uma dificuldade enorme de fazer comunicação e ter relação de confiança com 50 mil pessoas, né? Quanto mais 3 mil, né? Também não dá. A gente, de alguma forma, espera ser, entre aspas, governado de algum jeito. Seja por figuras de lideranças formais, seja por algum mecanismo ou processos decisórios na organização que nos deem o mínimo de segurança de que a gente está ou fazendo algo útil ou fazendo algo que se espera, ou as duas coisas. Então, eu, de fato, não consigo ver ainda como no ponto em que a gente está, para organizações grandes, com mais de 1.000 pessoas, a gente consegue falar de agilidade em escala sem algum tipo de governança. A questão é que tem um paradigma muito importante do papel e do valor que essa governança agrega, né? De ser o controle para a visibilidade, para o fluxo de agregação de retirada de impedimento, de velocidade nos alinhamentos necessários, de visão sistêmica, por estar num nível da organização além daquele que o time enxerga, e assim por diante, que era o que a gente perseguiu fazendo PAG como governança de portfólio no tempo que eu estava lá. Estou dizendo que a gente conseguiu fazer isso 100% das vezes. Mas era a ambição, né? Se tornar um agregador de valor num ambiente que é cada vez mais complexo, que as pessoas pudessem recorrer de uma maneira fácil, para que os problemas e as filas e o trabalho não ficasse estocado nessas dependências que se criam dentro de uma organização. Então, para mim, o grande cheque é esta mudança de paradigma desses mecanismos de governança, de se tornarem facilitadores da produção da organização e não meros controladores que adicionam atividades e esforços nos times ao invés de alavancar. Mesmo que de alguma forma, para alavancar, algum esforço adicional você tem que gerar. Então, no PAG, a governança que a gente tinha lá, tinha alguns artefatos que os times tinham que produzir, que a gente tentava fazer o mais enxuto possível. Mas era tentar achar esse equilíbrio do cara, você investe 1 hora para fazer isso aqui e esta governança vai te trazer estes benefícios para acelerar a tua capacidade de entregar isso dentro desse ecossistema. E eu acho que é isso que a gente está aprendendo a fazer dentro das organizações. Que eu realmente não consigo ver esse organismo vivo, autônomo, quando a gente fala de núcleos muito grandes, onde as pessoas não conseguem se achar, né? E não consegue ter relação de confiança suficiente para isso acontecer. A não ser que você segregue os núcleos grandes e núcleos pequenos. Como o Matheus Haddad está fazendo experimentos com isso lá na empresa dele. Criando mini empresa dentro da empresa, aí é diferente. Queria até ouvir vocês em relação a isso, que eu achei esse tema bem polêmico. Eu acho que isso entra muito no business agility também, né, Rafa? E eu vejo que uma forma que ajuda bastante nessa questão também é você ter metas e os OKRs compartilhados, né? Essa visão onde que a gente vai ter metas ali compartilhadas da empresa como um todo e para os times. Eu acho que isso ajuda muito a trazer essa visão ali maior de um todo e o acompanhamento também, né? Você teve já também essa experiência de trabalhar com o OKR compartilhado desde o C-Level? Compartilhado no sentido de dependências para um resultado financeiro, não. Porque no PAG a gente fez exercício de OKRs de ponta a ponta, né, do estratégia ao tático, mas muito com essa ambição de fazer alinhamento estratégico, dar clareza e dar norte para os times na priorização que eles faziam lá na ponta, né? Então, nesse a gente tinha OKRs que se impactavam, mas não compartilhado no conceito de que eu vou bater uma meta, porque isso, até o tempo que eu estava lá, não era meta, no conceito como a gente entende. Mas esse objetivo dependente que esse cruzado traz, sim. Você precisa fazer aí, eu vou fazer aqui, a gente vai conseguir mexer esse ponteiro juntos. Mas essa visão de alinhamento estratégico é essencial, né? Como é que a gente quer perseguir autonomia mais ainda em escala, se eu não dou clareza de estratégia, objetivos e não faço as pessoas entenderem como é que o trabalho que elas fazem nas missões que têm impacta a necessidade da organização e do cliente que está lá fora. Eu ouvi esses dias críticas a isso. Mas na organização X é uma bagunça e é por causa do ágil. É uma bagunça que é por causa do ágil? Vamos lá perguntar para os times se alguma vez alguém já falou para eles sobre onde estamos no mercado, qual que é a estratégia da empresa, qual que é a nossa missão, qual que é a sua missão, time?
Que monteiros você tem que mexer? Como é que você vai medir? Ah, não. Então, lógico que a autonomia vai ser zoada. Que autonomia você quer? Baseada em quê? Eu costumo dizer também, né, em Mari, que a autonomia ela vem com restrições também, né? Você não empodera time, você não dá autonomia a time se não tiver algumas restrições ali do sistema, né? Então, o próprio sistema, a decisão estratégica, para onde que a organização quer ser levada, então você vai ter algumas restrições sistêmicas ali que vão direcionar essa auto-organização e essa autonomia, né? Senão vai virar, né, qualquer coisa que não seja auto-organização, né? As pessoas vão fazer o que elas querem e vão para qualquer direção, né? Então a gente precisa ter ali até o Management 3.0 ele fala muito isso, né? De alinhar as restrições ali, né? Você tem que estar guiado por um propósito compartilhado, mas quando você empodera time, você tem que ter alguns limites ali nesse empoderamento, né? Até para o time conseguir perseguir o caminho correto ali. Então, assim, isso vai muito ao encontro da governança, né? Que a gente precisa ter governança, né? Que é a restrição que a gente tem, talvez, ali para o nosso sistema de trabalho. Eu concordo com isso, sim. Posso trazer um ponto? Mari, você perguntou sobre governança de portfólio, né? E aí, pelo menos nos lugares que eu estou passando, quando eu tento atuar um pouquinho nessa governança de portfólio, eu via que a gente lá no PAG, a gente cresceu tanto, e vocês eram, sei lá, 12, 15, era muito difícil vocês tomarem conta dessa governança de portfólio de 180 times, né? Quando eu saí era 180. Acho que você saiu pouco depois, ainda devia estar maior ainda. O que eu tento, quando eu estou pensando nessa governança, eu estou pensando em ter, palavra feia, mas governantes locais, digamos assim. Então, ter um cara que o papel dele é o papel de portfólio para um contexto local, seja um contexto de tribo, ou um contexto de jornada, ou um agrupamento, ou uma área, né? Ter uma pessoa de portfólio para guiar aquilo e ajudar a organizar o fluxo, né? E aí a gente consegue ter decisões, e juntando essas pessoas a gente consegue ter o portfólio macro da empresa, ou juntar com C-levels, assim. Eu tenho tido mais facilidade com esse tipo, eu não sei o que você tem visto, mas eu tenho tentado trabalhar assim, com, sei lá... Falei, é contexto, né? Porque daí você aproxima alguém para o grupo, você melhora contexto, né? E consegue observar as coisas mais de perto. É que no PAG eu tinha muito a fé, e por isso que insisti nessa estratégia até eu sair. Eu ainda acredito nisso. Agora a Nath está fazendo um trabalho evolutivo ali bem interessante com Flight Levels, né? Que eu estou batendo uma bola com ela para ver para onde vai. Mas cara, ali a gente foi numa filosofia que era o seguinte: a gente queria trazer mecanismos, formas para que os times dessem visibilidade do seu portfólio. E aí o PO tinha uma centralidade de função nisso, né? Que era fazer o Canvas, atualizar lá o Swift, que era a ferramenta que a gente usava e tal. Mas era uma filosofia de evitar ao máximo essa intermediação para tentar fazer com que os times vissem valor em ter um caminho direto do fluir a informação, porque quanto mais eles conseguissem fluir essa informação de uma maneira sem intermediação, mais tempo eles salvavam de serem parados ou observados por entidades externas. Então, com o tempo, a gente foi tentando deixar de se preocupar em ter esse contexto tão próximo, e a gente foi amadurecendo o processo da visibilidade e dizendo assim, galera, a partir de agora, toda a discussão de gestão, e a gente fazia isso no próprio board, né, com a diretoria. Onde é que está tal coisa? A gente abriu os dashboards lá do Power BI, do portfólio. A informação que está ali é a informação oficial, digamos assim. É a melhor informação que temos. Mas não é online. Mas também não precisa ser online de hoje, né? Se for online de 3 dias para trás, está ótimo. Tudo bem. Mas saibam que o mecanismo de gestão de portfólio virá destes processos aqui. Então, se vocês fizerem a atualização nessas devidas fontes, quando a gente quiser discutir remanejamento, como é que tá, que data que vai ser, é ali que a gente vai olhar. E a gente insistiu ao máximo em tentar evitar colocar pessoas que tivessem essa responsabilidade para que os times se apropriassem dela. Qual que é o trade-off disso? Ficou nas costas do PO. Então, é mais uma responsabilidade que o PO tem que tomar. Então, isso dependendo do volume, da ponderação PO para time, né? Você tem que entender se isso também não sobrecarrega. De qualquer forma, eu ainda acho que a maneira mais... é a maneira que você encontra a informação mais correta no sentido de mais transparente, que é aquilo que o time diz,
diretamente, certo? Com a interpretação do próprio time e a maneira mais fluida de você tentar entender o que acontece devidamente naqueles times. O outro trade-off é que se você perguntasse para mim numa reunião executiva, mas Mari, por que essa iniciativa do time XPTO do 180 empurrou essa data uma semana para frente? Provavelmente eu não ia saber responder. Ia ter que chamar alguém. Alguém poderia ver isso com maus olhos. Do meu ponto de vista, sinceramente, não era assim. Não sou eu que tenho que dar essa resposta. Você tem que perguntar para quem sabe. E quem sabe não sou eu o portfólio. Quem sabe é a pessoa do time. Então a gente vai ligar pro PO e o PO vem aqui falar porque ele tá fazendo junto com o time. No sentido positivo, sabe? Porque eu acho a intermediação muito perigosa. Muito perigosa. O ruído na comunicação da intermediação, complicado. Entendi. Mas é uma aposta, sabe? Não tô dizendo que é o melhor caminho, tô dizendo que foi a aposta que eu fiz durante esse tempo lá. Gente, a gente tá, pelo menos eu tô apostando ali da gente quebrar essa visão tática, organizacional e estratégico. Qualquer pessoa pode olhar o tático ali, a nível de épico, tá? Ou qualquer estrutura que você esteja. E tem um cara que tá dentro da tribo que ele olha todos esses caras ali, ajuda a priorizar valor e ajuda a entender macro. E aí qualquer pessoa pode ter. Então, tipo, se pessoa de portfólio da diretoria pode saber, e ele não vai saber no micro, mas a gente tem alguém ali para ajudar a direcionar o PO. Pelo menos é assim que eu tô fazendo. Eu não sei se vai dar certo, mas a impressão é muito grande, né? Tem que experimentar, sim. É isso aí. É isso aí. Show. Mais alguma coisa aí? Alguma pergunta? Aproveitem. Não? Eu tenho. Ô Mari, como é que muda agora um pouquinho? Só, isso é uma dúvida que eu tenho, tá? O contexto da Mari que era... que você trabalhava dentro de uma empresa, tá? E você fazia coisas a longo prazo para esse contexto de consultoria, né? Porque assim, você enquanto consultora, você não vai conseguir fazer um trabalho até vai, mas vamos dizer que é pouco provável, de 4 anos no portfólio. Como é que você acelera esse tipo de coisa quando necessário? Porque assim, posso te pedir solução mágica, né? Então, Mário, como é que você me ajuda com o portfólio? Você não pode falar, espera que a gente vai fazer um trabalho de alguns anos e vai dar certo. Como é que você mudou esse paradigma, né? De agora de estar lá dentro, construindo mesmo a sua casa para a consultoria. Essa é uma dúvida que eu fiquei. Cara, é diferente, depende de muitas coisas, né? Do que o cliente espera, de como ele imagina resolver o problema que tem e para que ele contratou a consultoria. Mas, em geral, o que eu tento levar? A experiência, né? Assim, evitar os modos de falha que a gente sabe que acontecem e fazer um processo de caminhar com o cliente no tempo que a gente está lá, com formação de pessoas que podem dar continuidade depois. Então, uma das coisas que a gente sempre faz é criar um grupo de trabalho, e aí tem formatos e formatos para se fazer isso, mas a gente sempre tenta deixar na estrutura local do cliente o mínimo de entendimento da trajetória que a gente fez junto com eles, né? E de próximos passos e de guideline de como chegar lá. Eu não vou estar lá na execução, mas assim, o mínimo de criação de ambiente e de capacidade interna para fazer isso a gente deixa como entregável, né? Como alguma coisa que a gente agrega valor lá. Então não é um trabalho estanque que a gente vai, faz alguma coisa e vai embora. É um trabalho que a gente faz e tem que deixar o mínimo de conhecimento para aquelas pessoas, para que elas continuem fazendo. Porque isso não é um trabalho de 3 meses. É um trabalho de anos, né? Assim, é um trabalho, talvez não tenha fim, ou talvez mude de nome, mas tem contexto, cada empresa tem seu contexto. Então, a gente precisa criar ali o mínimo de mecanismos internos para que o cliente se desenvolva. Que foi o que a gente estava falando ontem dessas estruturas de papéis, né? Não é incomum a gente chegar em modelos de escala com papéis que não são enxutos, mas é aquilo que o cliente quer dar como passo dentro da nossa orientação e tal. É um meio termo que se chega. Ok, né? Passos evolucionários, falamos disso. Porém, a gente deixa muito claro que eu não perco o olho nisso. Você tem que perseguir formatos mais enxutos, não pode tirar o olho das métricas, não pode deixar de olhar as pessoas e etc. Se de fato as pessoas vão fazer, realmente eu não consigo mais acompanhar. Mas esse é um desapego que no papel de consultor eu tive que aprender a ter, né? Assim como eu também tive que ter desapego para ir embora do PAG.
É quase um filho. Há muitas, não que eu fiz sozinha de maneira nenhuma, que foi uma construção de muita gente por um bom período, né? Mas pela função que eu exercia lá, eu tinha um certo apego naquilo ali, né? Tem jeito. Mas nem um filho você faz sozinho, então tá... É verdade, imagina. Nem o filho você faz sozinho, é verdade. Mari, brigadão aí pelo seu tempo. Obrigado a todos que participaram aqui. Espero que no Muito futuro... obrigada. Espero que no futuro a gente possa bater mais um papo aí descontraído como esse aí, com outros temas, e que foi bem bacana aí. Beleza? Eu que agradeço o convite, adorei ver essas pessoas aqui, que a gente vê evento, não tem evento, mas pelo menos a gente vê remotamente. Um prazerzão vê-los e trocar uma ideia. Legal, foi um reencontro então, ó, viu? Foi aí, ó. Beijão, pessoal. O Alessandro não mostrou o roxinho aqui, eu vou cobrar ele depois, hein? É verdade. Chegou ele no chat aqui, ele falou que tá agarrado lá fazendo outra coisa e escutando aqui. Um beijo, Ale. Valeu, Beijão, gente. pessoal. Super obrigada, viu? Obrigado, Beijo, Mário. Mário. Tchau, Obrigado. galera. Obrigado, Pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, Daniel. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Valeu.